Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de esperança e de amor para o teu coração. Portanto, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Nesse nosso bate-papo, destaco que até agora o Espírito Santo tem trazido muita sabedoria para os corações daqueles que têm dado prioridade a Deus, escutando sua voz e conhecendo o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas não podemos esquecer que todos os problemas que ainda enfrentamos decorrem da desobediência do primeiro Adão, nosso ancestral. Portanto, o principal ingrediente que enriquece o conhecimento é justamente o oposto: ser obediente. Sabemos agora que nossa obediência é que conduz a usufruir essa tão grande salvação, um dom gratuito obtido justamente pelo sacrifício do nosso Mestre Jesus na cruz do Calvário, com cujo sangue somos lavados, perdoados e justificados. Confiando em Jesus, sua vida se une à do nosso Mestre, e o que é verdade em Jesus será verdade em você. Destaco que quando você aceita sua nova identidade, você se transforma em um ser semelhante a Jesus, e só assim você estará livre para amar a Deus, ao próximo e ser amado. Dito isso, vamos retomar o exame da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, agora no seu capítulo 8. E nesse tópico, o apóstolo Paulo continua sua explicação sobre a graça e o perdão dos pecados, bem como sobre o domínio que devemos ter contra o pecado. Mas dessa vez, Paulo dirige o seu olhar para o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Romanos 7, que já estudamos, vimos que Paulo empresta um destaque especial à luta entre a carne e o espírito e a dicotomia entre o desejo de buscar santidade em contradição com a vontade da carne de pecar. Importante lembrar que o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos Romanos a uma igreja que não conhecia pessoalmente. E por ser a única escrita a uma igreja que jamais havia visitado, Paulo demonstra sua preocupação em ser absolutamente didático e de maneira capaz de transmitir seus conhecimentos e de facilitar a aprendizagem através do seu propósito de ensinar as boas novas de Jesus, nosso Mestre. Então, queridos, há quem defina a Carta de Romanos como a mais importante do cristianismo e para a doutrina cristã. Eu mesmo a considero um dos documentos mais importantes que tive a felicidade de consultar para o fortalecimento da minha fé. Foi assim que pude perceber que o capítulo 7, que acabamos de examinar outro dia, mostra que a Torá está direcionada aos judeus, já que analisa a condição humana num único cenário, o cenário do povo de Israel. Mas agora, em Romanos 8, podemos ver que o representante de Israel, nosso Mestre Jesus, pagou e lidou com todo o pecado através da sua morte e ressurreição, liberando seu espírito em sua nova família, que somos nós, para transformar nossos corações de maneira que judeus e gentios possam cumprir todos os mandamentos da Torá para amar a Deus e ao próximo. E não fica só nisso. A renovação dos seres humanos por Deus é o primeiro passo da missão maior do nosso Mestre Jesus de resgatar e renovar toda a criação, conduzindo-a a um lugar onde a palavra de Deus é o ponto final. Vimos até agora que os capítulos de 1 a 7, já examinados, representam um extenso fluxo de pensamentos que foram sendo revelados e explicados ao longo dessa nossa caminhada. E se você estiver acompanhando o bate-papo de hoje com sua Bíblia, verá que em Romanos capítulo 8, versículo 2 e versículo 4, Paulo relembra o que já havíamos examinado em Romanos capítulo 6, versículo 18 e versículo 22, e em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25, demonstrando sua preocupação em tornar o assunto absolutamente claro, trazendo à nossa memória, através do recurso da repetição, os conceitos que precisamos fixar. Observe que ao grafar no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, Paulo mostra que a lei do Espírito de vida é algo natural, como a própria vida, e que a partir do versículo 4 até o versículo 8, o apóstolo confronta a vida da carne com a vida do Espírito. Já em Romanos 8, versículo 9, Paulo afirma:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Romanos 8, versículos 10 e versículo 11, repetindo o que Jesus disse a Nicodemos em João 3, versículo 3, Paulo ensina que mesmo que o Espírito Santo viva e habite em você, seu corpo físico precisa morrer por causa do pecado. Essa morte tem a finalidade de nos estimular a pôr fim às obras da carne. O pecado nos aparta de Deus, mas quando verdadeiramente nos arrependemos dele, nosso Mestre nos justifica e nos assegura a vida eterna, porque ele é fiel e é justo para nos perdoar e para nos justificar. Eu creio que Cristo Jesus irá ressuscitar nossos corpos mortais para uma vida nova, na glória da vida eterna. O apóstolo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Os vocábulos adoção e filhos, usados em Romanos 8, versículo 15 e 16, indicam que o cristão é filho de Deus, herdando privilégios e responsabilidade de filho legítimo, como você pode ver em João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O cristão, quando se converte, é como uma criança recém-nascida e que precisa se desenvolver de forma saudável e se tornar adulto. Por isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Então, quando o apóstolo diz em Romanos 8 e 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Paulo está referindo à origem do pecado da vaidade, que alguns estudiosos, diante do que está narrado em Gênesis 2, 17 e 19, creem ter nascido em Adão. Vemos também, nesse final de Romanos 8, que encerra o segundo movimento da carta de Paulo aos Romanos, que a partir dos versículos 24 e 26 até o 30, que o Espírito Santo age intensamente a nosso favor, reforçando nossa esperança de redenção do corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E quando Paulo, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, está ensinando que tudo o que acontece ocorre para o bem dessa tão grande salvação e para a vida eterna conquistada na cruz por Jesus, para todos aqueles que creem no seu nome e foram chamados por Deus segundo o seu propósito. Creio que isso quer dizer que nada neste mundo ou fora dele pode atingir um filho de Deus tão profundamente que possa impedir o agir do nosso mestre a nosso favor. Daí em diante, Paulo mostra o auxílio inestimável, necessário e fundamental que recebemos do Espírito Santo, ensinando que os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo não se referem ao dom de diversidade de línguas, mas da intercessão da vontade divina, e que a promessa de Romanos 8, 28 é para aqueles que amam a Deus e andam com o nosso Mestre Jesus. No versículo 30, Paulo diz que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo, ao utilizar os verbos no pretérito perfeito, indicou uma ação ocorrida no passado que se alonga até o presente. O pretérito perfeito é um tempo usado para falar de fatos que ocorreram no passado. E nesse caso, predestinou, chamou e glorificou, mostra que esse agir de Deus se prolonga para todo sempre. Por outro lado, indica que essa tão grande salvação, conquistada para mim e para você por nosso Mestre Jesus na cruz do Calvário, deve ser considerada em qualquer tempo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus, ontem, hoje e sempre. No versículo 31, um dos mais conhecidos da Bíblia, Paulo faz referência a uma passagem de Números, capítulo 14, versículo 9. E no versículo 33,
Paulo traça um paralelo com Isaías, em Isaías 50, versículos 8 e 9. Já no versículo 36, ao dizer está escrito, Paulo faz referência a Salmos 44, versículo 22. Salmos 44, versículo 22. Já nos versículos 33 e 34, o apóstolo reforça que já fomos justificados e que o Pai não nos condenará. Assim como o próprio Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, não nos condenará, pois ele morreu e ressuscitou por nós, pela nossa salvação, como está escrito em João capítulo 12, versículo 47. Meu irmão, minha irmã, as dificuldades da vida não são consequências de uma vida pecaminosa ou obstáculos apenas para nos afastar de Deus, mas o caminho já determinado por Ele. A conclusão de Romanos 8 destaca que nada pode fugir do controle de Deus. Por isso, nada nos separará do seu amor, nem nós mesmos. Destaco que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho por várias razões, entre elas, porque o Evangelho era identificado como a história do carpinteiro que sofreu a vergonhosa morte na cruz. E também porque o passado de Paulo, que era um perseguidor, não lhe dava respaldo perante muitos. E ainda porque o Evangelho era desprezado pela alta sociedade política romana e pela sociedade comum, composta de comerciantes, escravos e cidadãos. Todavia, mesmo nessas circunstâncias, Paulo não se escondeu, e nem emudeceu. E pelo contrário, sentiu-se honrado para anunciar as boas novas da salvação do homem. Por quê? Porque o Evangelho, você sabe, meu querido, minha querida, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É um poder para salvar e não para destruir. Poder para salvar e não para destruir. A palavra poder, nesse versículo, segundo o original grego, tem o mesmo radical de dínamo, de dinamite. Radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra. E a partir dele se pode constituir uma família de palavras, como na hipótese que apresentei agora mesmo. Portanto, posso concluir que o Evangelho é a dinamite de Deus contra o pecado. Aleluias! É uma arma que desconhece impossibilidades e que ultrapassa todas as barreiras geográficas, sociais e ideológicas. Uma vez que ninguém se envergonha daquilo que é poderoso, Paulo foi ousado e cheio de autoridade para falar aos romanos a respeito de tudo que Jesus fez. Ele não se importou com o desprezo das pessoas, nem com o que falavam sobre ele e sobre Cristo. Não se envergonhou nem do que falavam sobre ele, nem sobre Cristo. Uma vez que nós temos que fazer a mesma coisa. Romanos 8:1 deixa claro que o passado de Paulo não mais o condenava, como o meu passado e o teu passado não pode mais nos condenar. Assim, o apóstolo Paulo serve de inspiração para que sejam gerados novos defensores e bons mensageiros do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não se envergonhe. Seja corajoso, corajosa e deixe sua luz brilhar. Nos nossos dias, com as redes sociais, as pessoas não têm medo de expor sua vida pessoal, nem mesmo seus pecados. Então, querido, querida, não tenham medo de expor e compartilhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é a lâmpada acesa no seu farol interior, que alerta as pessoas sobre o perigo das trevas e salva os barcos da vida, indicando o rumo certo, o rumo em direção a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, e onde Ele está. Logo, é necessário deixar esse farol brilhar. A luz do nosso Mestre Jesus tem que ser mostrada. E se você foi separado para isso, você tem que atender. Todos sabem que a luz precisa ser exposta no alto de onde iluminará melhor. Da mesma forma, é necessário levar o Evangelho para onde tenha o maior alcance. Se você tem coragem de alimentar o seu Instagram, o Facebook no seu dia a dia, que tal? Então incluir também testemunhos da palavra e se tornar um agente do poder de Deus que mudará a vida dos seus amigos. Garanta que a salvação que você desfruta hoje se torne o futuro deles. Então todos juntos poderão se alegrar ao saber que se tornaram filhos e, portanto, herdeiros de Deus, como está em João, capítulo 1, versículo 12.
Então, meu irmão, minha irmã, compartilhe essa mensagem com todos que você ama e com seus amigos e parentes. E não se envergonhe do Evangelho. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Me ajude, por favor, a divulgar a palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal YouTube. Graça e paz. Eu te amo. Fica na paz. Deus te abençoe.